Beleza, brothers da bola? Assim como prometido, tô aqui para fazer a nossa primeira entrevista do quadro. Esse cara também é brother. Tô aqui com Edson José da Silva, 31 anos, natural de Água Preta, Pernambuco, jogador profissional, zagueirão. Graças a Jogou Deus. em vários times. Pois é. Tem aqui uma Uma listinha passagem boa. básica. CRB, Fortaleza, Botafogo, Figueirense, São Paulo, Estrela Vermelha da Sérvia e atualmente Londrina. É isso aí. Confere? Faltou o Mirassol aí. Faltou São Paulo. Faltou Corinthians e Alagoas. Corinthians e Alagoas, esse time pequeno. Faltou o Palmares, Futebol Clube. Palmares. Futebol Clube, né? É só Timezinho. uma listinha breve. Conta pra nós, Edson, como que iniciou a sua carreira? Como que você Olha. falou, pô, você é jogador de futebol. Apesar que aqui o brasileiro é assim, né? Ele nasce, ele sai do ventre da mãe, ele quer ser jogador de futebol. A primeira coisa, Não, é é jogador a primeira de futebol, coisa né? que uma criança quer, ele já fala logo. Comecei a minha carreira, na verdade eu comecei já a minha carreira já um pouco tarde, né? Eu não tive escolinha. Você não passou por Não escola passei, peneirinha, essas coisas? escolinha. Passei por uma peneira, mas já com 17 anos 17 de idade. anos. Já comecei. Antes dos 17, 16, 15 por aí, eu jogava peladinha de várzea, né? Às vezes não ia pra escola. Lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco, lá no interior. Às vezes não ia pra escola, falava pra mãe, eu tô com dor de cabeça, quando a mãe, né, despistava assim, eu pegava Quando e foi saía. ver, cadê o Edson Silva? Tava lá no campo. Acabou o horário de aula, cadê que ele Acabou o não horário, chega? não chega, no campo, Aí ela jogando já bola. ia pro campo, tava lá. Já ia pro campo, tava lá. Aí você não falou que tava com dor de cabeça, tá vendo? Tava, passado. Tava. Agora eu tô Passei, bem. agora já tô bom, né? Aí Já tô bom. fica de boa. Aí ia jogar bola. Aí com os 17 anos, teve um peneirão lá na cidade de Palmares, que é uma cidade vizinha. E eu fui um dos escolhidos, graças a Deus. E comecei a minha carreira ali no Palmares Futebol Clube. Então o Palmares foi o primeiro time. Ele é profissional ou amador? É amador. Amador Amador, ainda. hoje é amador Tá. ainda. Mas foi ali que você começou a carreira, 17, 18 anos. 17, 18 Tá. anos. O primeiro time profissional, o contrato profissional, você fechou com quantos anos, você lembra? Eu com 18 anos, 18 já no anos. Corinthians de Alagoas. Já no Corinthians de Alagoas. É, no contrato profissional. Ótimo. Já no Corinthians de Alagoas com 18 anos, né? E daí dei seguimento, disputei 3 Copas São Paulo pelo Corinthians de Alagoas. Né? E daí dei seguimento, saí. Alguma ligação com o Corinthians você tem, né? Né? Seja de Alagoas, Seja de Alagoas, mas eu, como tem, bom né? corintiano, defendo aqui que... Pois Fala pra nós, você fez essa peneira, foi abençoado, conseguiu. Caso você não tivesse obtido êxito, o que o Olha. Edson Silva seria hoje? É uma boa pergunta, cara. Pô, eu queria ser É uma médico, boa queria ser pergunta. professor, queria ser advogado. Eu não sei o que ia Não ser. sabe, Não não- sei. Realmente, pode Você falar a tinha verdade. A meta, aquele objetivo. A meta era ser jogador. E não tinha um plano B. Não tinha um plano B, não. Não Tá tinha um certo. plano B, eu te falo a verdade. A minha esposa hoje fala que... Ela às vezes pergunta, cara, se você não fosse jogador, o que seria? Eu digo, não sei. Eu digo, pra você ver que é Deus trabalhando na nossa vida. Verdade. Então, se eu não fosse jogador, eu não sei o que ia ser. Era a minha vontade, né? Eu gosto muito de futebol, cara. Gostava, quando eu era moleque, gostava muito de futebol. Fazia tudo pro futebol. Então, eu tinha isso na cabeça. E minha esposa, quando a gente namorava, ela falava, vai estudar. Estuda, joga bola. Quando eu estava na base do Corinthians de Alagoas, 17, 18 anos, ela falava, vai estudar, vai estudar. Eu, não, eu vou ser jogador. Ou eu tenho cabeça para estudar, ou eu tenho cabeça para jogar bola. Uma coisa ou outra. Eu vou aqui, eu vou conseguir. E graças a Deus, Deu né, certo. deu certo. Tá dando certo. Tá né? dando Graças a certo, Deus. graças a Deus. Você tá com 31 anos, 31. né? 31. 31 anos. Você tem em mente, pô, quero seguir passos do Zé Roberto, quero
perpetuar aí até os 40? Ou você ainda não parou pra pensar, pô... Cara, não. eu paro pra pensar. Porque você, é aquilo, né? A Claro. carreira de jogador, ela tem prazo determinado. Claro, até claro. porque o físico já não Já não acompanha, né? Alguns têm um físico mais privilegiado, outros não. Não sei, você teve algum problema de lesão sério, não? Graças a Deus nunca tive lesão séria, nunca tive nenhuma cirurgia. Isso te propicia uma Claro, vida mais longa claro, dentro do futebol, claro. né? Claro, mas mesmo assim tem que ter você falou aí do caso do Zé Roberto, tem que ter um sacrifício tremendo. O imaginário do brasileiro, ele olha o jogador de futebol e pensa que o jogador de futebol vive num mundo de fantasia, que é uma vida, nossa, nababesca, uma vida tranquila, mas não sabe o lado dos sacrifícios que estão envolvidos, né? Tem muita coisa envolvida. Distância O principal, de família. distância de família. Eu sempre coloco na minha tese, na minha carreira, é sempre família. Né? Você fica longe de família, às vezes vai fazer pré-temporada, fica 15, 20 dias com o time, né, alojado num local, fazendo pré-temporada, para começar a temporada muito bem. Né? Então fica longe de família, fica longe de filho, esposa, né, de mãe, de pai. Então exige muita coisa para você dar seguimento. Né? Às vezes tem muita gente que reclama que jogador vive uma vida boa, maravilhosa. E eu não posso mentir, que vive. Mas na verdade, a gente... ele usufrui daquilo pelo Claro. qual ele trabalha. Claro. Né? Daquilo pelo qual Claro. ele se esforça. Claro, né? com Eu certeza. Acho que é justo, né? Sim. E a Bíblia fala, né, que o trabalhador é digno do seu salário, né? Diga o seu salário. Fala Muitos pra nós, clássicos. fala pros brothers, qual que é a sensação, a emoção, deixa eu puxar Cara. a sardinha, ali de um Morumbi lotado, né, pra Cara. enfrentar um Corinthians, um Palmeiras, um Santos. 9 foram perdidos. Cobra a falta, Kaká, chance do Edson! Pro gol! Edson Silva! Gol do São Paulo! Chegou de primeira, deu um tapa na bola de pé esquerdo pro fundo do gol! Edson Silva, camisa 21, São Paulo comemora! Cara, muitos clássicos eu disputei na minha carreira. Um desses que você citou, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Né? Então, cara, a sensação é única, cara. É sensacional. Você entra no estádio lotado, com torcida a favor, adversária, dependendo da situação do time, né, que está, mas só você lá dentro sabe, é inexplicável. É inexplicável mesmo, porque só Deus para proporcionar para você um momento como esse. A cobrança Muito que vem mais. sobre vocês é forte, tremenda. né? É forte demais, é forte. A cobrança que vem de ganhar um clássico. Às vezes eu vejo torcedor. Eu passei um momento, cara, quando eu estava no São Paulo, que eu nunca vi um torcedor tão apaixonado. Eu estava num restaurante, eu e minha esposa, né, e meu filho, até minha sogra estava também, né, e chegou um torcedor. Né, e a gente foi em 2013 isso aí, e a gente estava passando uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, né, estava brigando para não cair, né. E graças a Deus aquele ano a gente se livrou e foi muito bem. Né, mas a gente estava passando uma situação delicada. E no jogo anterior, o clássico contra o Corinthians, no Morumbi ainda, a gente tinha ganhado do Cruzeiro, foi até campeão brasileiro, né, que ele foi bi, 2013 e 2014. 2013, o Cruzeiro estava ganhando de todo mundo e desconfiando, né, do nosso time, a gente foi jogar contra o Cruzeiro, ganhamos 2-0 lá no Mineirão, lotado e tal. E surpreendeu todo mundo. E o próximo jogo já era clássico contra o Corinthians. E eu escutei, eu estava no restaurante com a minha esposa, né, com a minha família, e chegou um torcedor. Né? Ele falou assim bem claro, ó, cara, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram lá em Minas, mas agora é totalmente diferente. Cara, outro jogo, é outro campeonato. Ele chegou a falar com essas palavras. Eu prefiro cair para a Série B do que perder para o Corinthians. Falou assim, eu digo, meu Deus.
Digo, meu Deus do céu, a rivalidade de quanto... Para você ter uma ideia, eu tenho alguns amigos corintianos que falam para mim, olha, eu prefiro perder o campeonato esse ano e ver o São Paulo cair para a segunda divisão. Pra você ver. Ô, rapaz! Pra você ver o tamanho da rivalidade, né? dos dois clubes. Então, daí você tira o peso de um clássico, né? Sim, então, foi tremendo aquele jogo, né? E até então a gente entrou nesse jogo, 0-0 foi o jogo, no final, naquele ano não tava dando nada certo pra nós. Nada certo, o Rogério perdendo pênalti. E aos 46 do segundo tempo teve pênalti pra nós, o Rogério foi batendo no canto da trave. Na fase que a gente tava, o Cássio se esticou todinho lá e pegou o pênalti. Dentro do cantinho, dá uma olhada só, o Cássio botou pra fora. O São Paulo não fez o gol. O São Paulo não fez o gol. O herói é o Cássio. Eu, aproveitando que você falou, o Brothers da Bola tem, você sabe, são 4 apresentadores, né? Cada um torce para um time. O Evandro é o São Paulino. E hoje ele está a trabalho no Chile. Ele falou, pô, não acredito. Mas fala pro Edson Silva que eu agradeço ele pelo último título que o São Paulo teve de expressão, que foi a Sul-Americana, né? Que você estava presente. Graças a Deus. Então ele pediu para mandar para você os agradecimentos dele como São Paulino. Tá? Agradeço. Aquele ano foi maravilhoso demais. Aquele ano deu tudo certo para nós. Repercussão internacional, né? O São Paulo estava sem ganhar um título, acho que, se eu não me engano, há 7 anos. Já há um bom tempo. Há um bom tempo. Eu acho que o último título foi internacional. Foi aquela série do brasileiro. Muricy, né? Foi até 2008, se eu não me engano. O último título tinha sido em 2008, há 4 anos que não ganhava. Aí, graças a Deus a gente foi campeão naquele ano. Né? Um título que eu nunca vi acontecer naquela partida, né? Que o Tigres não entrou pro segundo tempo. No segundo tempo, né? Aí deu aquela confusão. É um meio título, tá? Não é o título completo, né? Mas, o Tigres não voltou pro segundo tempo, né? Da confusão que teve. Né? E graças a Deus. Mas não importa, o que importa é que vocês levantaram o caneco e tá lá pra história. Pois é, graças a Deus. Torcida. Torcida realmente ela influencia no jogo? Jogar em casa, jogar fora de casa. Cara, você isso influencia sim, influencia. Quando, na minha opinião, influencia. Quando, acho assim, quando eu tiro, aqui no jogo próprio Londrina e Cruzeiro, né, a gente, semifinal da Primeira Liga, eu tiro pelo aquele jogo. Né, a torcida nossa e praticamente lotou aquele jogo e assim, no jogo inteiro o Cruzeiro, né, abriu 2-0, né, e nós comandando o jogo, né. Então eu creio assim que a torcida fez um diferencial para nós. Né? Faz um diferencial. Então ajudou muito e meio que o jogo inteiro a gente com posse de bola, né, e conseguimos, né, graças a Deus, empatar e reverter e conseguir. Então, eu creio que torcida faz muita diferença. Né? Faz. Ela apoiando a todo momento, o time inteiro. E o jogador sente dentro de campo, né? Que tá apoiando, vai naquele embalo. Acho que né? vocês tiram... Tiro algo a mais, né? Algo a mais, né? Tiro algo a mais, não. Então, influencia muito. Você tá jogando no Londrina. Eu sou o Edson Silva, zagueiro, agora aqui estou no Londrina. Você acha, pro jogador, trabalhar num clube que tem uma administração, aí falando de comissão técnica, né? Comandante que já está lá um tempo maior, que já conhece o ambiente, já conhece os jogadores, mesmo você tendo chegado depois disso, é diferente? Totalmente diferente. Totalmente. Você não tem ideia como faz a diferença um treinador, né, um comandante conhecer, né, o lugar onde ele está, o lugar onde ele trabalha. Então faz a diferença. Ele conhece o ambiente, conhece tudo. Então ele ali passa para o jogador, né, tudo que
que sabe, tudo que conhece. Então faz muita diferença. Acho que gera uma maior segurança, né? Geram uma Você segurança. sabe que você está entrando num time onde aquele técnico, aquele comandante já tem as peças na mão, Já tem as peças encaixadas da forma Claro. que ele quer. Com Ao passo certeza. que se você ficar trocando, quer dizer, o cara vai ter que começar tudo novamente, vai ter que conhecer o elenco, Isso. vai ter que... Quer dizer, até gerar resultado leva um Claro, tempo, né? claro. Até gerar resultado leva um tempo. Você teve uma experiência internacional muito exitosa, porque você foi campeão. Sim, tá? sim. Que foi no Estrela Vermelha, na Claro, Sérvia. claro. Só que fora de campo ela não foi tão exitosa assim, né? Sim. O que aconteceu com você lá na Sérvia, lá no Estrela Vermelha? Cara, no momento eu tinha saído de São Paulo, né? Com 30 anos de idade, já com 30. E surgiu o interesse do Estrela, né? Vermelha, e aceitei proposta, fizeram proposta e tudo, tinha aceitado. E fui, né, cara, mas aquela coisa, quando você tem Deus no coração, você tem que escutar a voz dele. É o primeiro momento que eu aceitei essa proposta, é o primeiro momento que eu aceitei, tinha uma coisa dentro de mim que falando para eu não ir para esse lugar. E Deus falando para mim. Cara, eu falei para minha esposa o que foi, eu disse, cara, eles fizeram a proposta é boa, né? Você também nunca teve uma experiência internacional e você tem a vontade de conhecer, tá? O que foi, o que é que tá acontecendo? Minha esposa falando, eu digo, não sei, cara, não sei, mas tô com a barriga fria, sei lá, o que é que vai acontecer, não tô em paz. Mas enfim, eu vou, né? Eu vou, é a minha vontade de conhecer como é que é e eu peguei e fui, né? E assim, aconteceu um monte de coisas que em relação ao clube, né? Eu não procurei, eu também fui na maior empolgação, que é um dos erros que eu cometi, e fui numa euforia de conhecer como é que é e tal. E eu vi também a situação do clube, na tabela do clube, o time estava muito bem no campeonato, né, tantos 15, 16 pontos na frente do segundo colocado, liderando o campeonato, né, porque eu cheguei lá no meio de temporada, né, na abertura do segundo turno já. E aí eu fui, né, cheguei lá, os caras me prometeram um monte de coisa, né, e ok, né, e a primeira coisa que aconteceu, né, quando ia completar 2 meses, a minha família tinha chegado lá, visto para minha família, né, o clube não falou para mim, chegou e, brasileiro não precisa de visto e tal, eu digo, só se for no mundo de vocês. E ficou muito preocupado porque sua esposa sem documentação, claro. E grávida ainda. Ela poderia ter a criança lá, e aí dependendo das questões legais de nacionalidade lá, ela sendo considerada como uma criança sérvia, uma cidadã sérvia, e a sua esposa estando lá ilegalmente, por não ter o visto, quer dizer, deporta-se a sua esposa e a fica criança. O bebê. Então foi o ponto principal que a gente ficou muito preocupado, né? Minha esposa ficou muito assustada com isso, né? Então a gente resolveu, né, ela com 8 meses de grávida, a gente resolveu ir embora. Quando acabou a temporada lá, até o próprio clube também me chamou, né, me pediu desculpa por que estava acontecendo, por tudo que acontecia e tal, mas o clube está passando uma necessidade financeira, até entendi, né, mas vocês tinham que dialogar com a gente, né, para a gente ficar ciente, né, e aconteceu da gente fazer um acordo, né, chegar e fazer um acordo, né. Eu disse, não, eu só quero o que foi trabalhado, mais nada, que é o meu direito, que eu não, né, me pago o que foi trabalhado, vejo como é que vocês podem fazer, né, para a gente tentar rescindir e voltar e tocar a vida. Eu tinha assinado 2 temporadas, né, lá no Estrela e graças a Deus a gente rescindiu, entrou em acordo. Eles quitaram tudo que, né, prometeram, né. Para nós terminarmos o nosso bate-papo, fala para nós
quem é Deus na sua vida? Em que momento você teve um encontro com Cristo? Fala pra Cara, nós. Deus na minha vida é tudo. Eu acho que não só na minha vida, mas na vida de um ser humano. Né? Antes Deus, pra mim, eu olhava assim quando eu cresci, quando eu era pequeno, e minha mãe, né, e minha avó ia para a igreja. Você já vem de um lar cristão? Sim, sim. Então, principalmente minha avó. Minha mãe foi, depois que eu já estava um pouco grande, já 15, 16 anos, ela conheceu a Jesus. Mas minha avó era firme. Eu fui criado com meus avós, né, desde bebê. Né, eu nasci, minha avó pegou para criar, né? Então, minha avó sempre foi firme. Né, e já tem Então, coube a ela ensinar a criança no caminho que devia onde andar. deve andar para que não se desvie. Então, graças a Deus, né, Jesus, Deus é tudo na minha vida, na vida do ser humano. Né? Então, já tinha uma certa base, mas, assim, né, não tinha entendimento da palavra, né, não tinha entendimento do que era realmente Deus na vida do ser humano. Né, e aos 18 anos, né, comecei a frequentar a igreja católica, né, junto com a minha esposa. Né, e minha esposa fazia coral com as meninas na igreja e tal. Um grupo de jovens na igreja e tal. E falava assim, e eu não entendia nada, eu frequentava a igreja sem entender nada. Né? Até então, tinha a Bíblia, tudo. Ia mais para acompanhá-la. Ia mais para acompanhá-la. Né? Aí você não acompanhava. Meu foco era só jogar bola e mais nada. Né? A gente era namorado, né? Eu morava na Concentração, que era a época do Corinthians de Alagoas, e ela morava na casa dela, né? Então a gente se encontrava e ia para a igreja junto. Né? Até então foi passando um tempo, a gente casou em 2008. Né? Quando foi em 2009, quando eu estava no Fortaleza, né? Eu conheci através de um amigo, ele me chamava sempre para a igreja, Marcelo Nicásio, né? Um amigo que jogava comigo no grupo, tal, vamos para a igreja, vamos. E aquela coisa me impulsionando, dizendo, cara, eu não sei, é o chamado de Cristo, é o chamado, não tem como. Espírito Santo quando toca, é aquela coisa, tem que ir, meu, tu tem que ir. Vamos para a igreja? Ele me chamava, toda semana ele me chamava. Vamos para a igreja? Eu digo, cara, outro dia eu vou. Aí ele não teve um dia, negão, hoje tu vai para a igreja comigo. Falava assim. Tamo junto, falava assim. Eu digo, bora, hoje eu vou, cara. Eu peguei e fui, né? Fui na igreja. Aí, no momento, o pastor, no final do culto, ele fala, aquele que aceitar Jesus de bom coração, vem aqui na frente que eu quero fazer uma oração por você. Foi batata. É o dia. Diga a Deus. Aos pés da cruz. O pastor falou, eu sei que você tá meio acanhado, tá meio inseguro, mas não tenha medo não. É Jesus falando com você. Vem aqui que eu quero orar por você. Peguei e fui. Foi ali naquele momento que eu conhecia Jesus e sem ele eu não... Acho que o ser humano não consegue viver. E desse momento em diante você passou a viver uma nova vida. Uma nova vida. Muito bom. A gente vive praticamente sem medo, sem nada. Tanto faz na nossa carreira, na nossa vida toda. Como um todo, né? Como um todo. A gente vive sem medo. Tendo Jesus na nossa vida, então Deus é importante demais. Amém. Então um caso curioso que aconteceu, logo em seguida, eu voltei da igreja e minha esposa, católica, e falava assim, eu não sei porque você fez isso, mas afim, espero que não abale nosso relacionamento. Falava assim. Ela estava indo na igreja católica que você... Religiões diferentes, sim, né? Então eu digo, não, Deus seguiu meu coração.
meu coração me impediu para fazer isso. Eu tenho certeza que foi Deus falando comigo. Tá bom, mas eu não me vejo na igreja cristã evangélica. Falava de gritaria, essas coisas, grita muito, não sei porque, Deus não precisa disso. Deus não é surdo, Deus não é surdo. Deus não é surdo. Essa gritaria toda, essas coisas. Não, pelo amor de Deus, vamos ficar aqui do jeito que está. Espero que não abale a nossa relação, né? E vamos continuar. Falei para ela, Deus proverá. Deus sabe de tudo. Passa o tempo. Quando é no ano seguinte, em 2010, eu fui para o Rio de Janeiro, para o Duque de Caxias, para o Boa Vista, do Rio, disputar o Carioca. E aí, né, eu frequentei a igreja e tal. E na igreja batista. E na igreja tinha oportunidade de você fazer um curso bíblico, né? E daí, assim, eu tinha a minha meta. Era de casa pro trabalho, de casa, eu chegava em casa, igreja. Então, minha esposa foi vendo que ela foi perdendo tempo comigo. Né? Ela foi vendo que foi perdendo tempo, a gente já tinha o Júnior, né? Nosso filho. Ela foi vendo que ela foi ficando muito sozinha, né? E nesse meio termo, não sei, né? No nosso mundo do futebol, não sei o que ela estava pensando, se eu estava indo realmente para a igreja, né? E num certo dia ela falou, eu vou também. Chegou assim, eu vou também para a igreja. Esperando que você fosse falar, não, foi. Fica aqui, né? Fica aqui. Eu disse, tá bom, bora. Falou assim, tá bom, bora. Aí eu peguei e fui. Vamos junto, chegou lá, fazendo o curso, ela viu que não só era um curso, né? Tinha um presbítero da igreja, né? Ensinando para mim, né? As passagens da Bíblia, tudo, o curso bíblico, e ali naquele momento dialogava. A presença de Deus ali naquele momento, né? Então ela viu e foi gostando. Foi gostando. Foi se abrindo também, né? E foi querer fazer também. Ok, sem problema. Aí passou o tempo. Ela gostou, nossa, eu gostei, legal, não sabia que era assim e tal. Te falei que Deus proverá. Aí já no ano seguinte, quando eu chego no Figueirense, aí foi o ponto principal, né? Onde a gente realmente se batizou, né, nas águas. Aí ela abriu o coração dela, né? A gente conheceu um pastor da igreja também, Batista Renovado, lá em Florianópolis. E o pastor foi primordial na vida dela, né? Falou tudo para ela abriu o coração dela, né? No momento que ela teve um encontro. Teve um encontro realmente com Deus, com Cristo. Entregou a vida para Jesus. E você sabe que no nosso meio, nós somos muito carismático, né? Muito acolhedor, né? E principalmente lá em Florianópolis, uma cidade maravilhosa. Então, foi ali que a minha esposa se identificou muito, fez amizades, fez tudo. Então, se batizamos junto, graças a Deus, e depois que tudo aconteceu, eu cheguei e falei, disse, tá vendo como é? E não tem gritaria, tá vendo? Não tem gritaria. Então, tem gritaria. Cara, impressionante. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Deus. Glória a Deus. E hoje estamos firme e forte na fé com Jesus. Muito bem. Edson, eu quero te agradecer mais uma vez a sua presença. Eu vou deixar com você uma lembrancinha. Muito CD, obrigado. Confundidos com o Pai, é da IPI aqui de Londrina, uma banda muito joia, um CD que é uma bênção. Muito obrigado. Tá? Para você de presente. Amém. E que vocês consigam êxito aí, o Londrina tem chance ainda de conseguir uma vaguinha na Série A e se Deus quiser, vocês vão chegar lá, mas parabéns pela sua carreira. Obrigado. Parabéns porque você tem se mantido nos caminhos do Senhor, independente de qualquer coisa, não deixa nada subir a sua cabeça. Não. E agradeço mais uma vez a oportunidade que você deu pro Brothers da Bola. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado você pela participação, pela oportunidade. É sempre bom termos a oportunidade de ter pessoas como você para a gente falar de futebol, principalmente de Cristo, de Jesus, porque
Sem ele, a gente não é somos nada. Não é somos verdade, nada. é verdade. Pessoal, um abraço, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima oportunidade, no próximo programa dos Brothers na Bola. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, um abraço. Charles. Tolói não passou, sobra do Damião, tá na área, bico de chuteira. Edson Silva. Edson Silva. Uma recuperação de Oscar, Dario Pereira. Chega bem demais o zagueiro tricolor, preciso demais e foi na bola, bola ali.